Temos algumas questões de geometria em que o aluno sente uma dificuldade, sejam questões relacionadas à planificação, à projeção ortogonal. O aluno sente dificuldade de imaginar, porque ele está fazendo uma prova, num plano, e ele tem que desenvolver a capacidade de imaginar no espaço. E essa capacidade de ter uma imaginação 3D, existe alguns recursos, alguns conhecimentos que te ajudam, que te estimula a ter esse tipo de pensamento. Um deles seria o das transformações isométricas. Como a própria denominação sugere, uma transformação isométrica é aquela em que a figura ela não sofre alteração de suas medidas. E essa transformação isométrica ela pode se dar por translação, por rotação, por reflexão. O que seria uma transformação isométrica por translação? Eu coloquei aqui, como vocês estão vendo, um triângulo ABC. O que eu vou fazer com esse triângulo? Eu vou pegar cada um dos seus pontos e vou movimentar na mesma direção, no mesmo sentido e em uma mesma distância. Quando você pega os pontos e movimenta eles na mesma direção, no mesmo sentido, e todos eles se movimentam na mesma distância, eu digo que a figura em questão, ela sofreu uma transformação isométrica por translação. Isso significa dizer que a figura ela não tem as suas medidas alteradas. Então, o que eu vou fazer, simplesmente, é pegar o triângulo ABC, que aí vocês estão vendo, e vou movimentar ele ao longo dessas retas tracejadas. Você nota que quando eu faço isso, movimento os seus vértices ao longo dessas retas tracejadas, todos os vértices estão se movimentando necessariamente na mesma direção e no mesmo sentido. Só que eu vou ter o cuidado de todos eles se movimentarem à mesma distância. E aí você me pergunta como é que eu vou fazer isso? Então imagina, eu tenho aí o triângulo ABC e vou movimentar ele, como vocês estão vendo. Todos os seus pontos estão se movimentando na mesma direção, mesmo sentido e uma mesma distância. Então, se um determinado ponto A andou 10 centímetros, o C andou 10 centímetros, o B também percorreu 10 centímetros. E todos eles percorreram essa distância na mesma direção e no mesmo sentido. Então, eu posso garantir para você que esse triângulo que eu estou destacando de amarelo e o triângulo que eu estou destacando de verde, eu posso garantir para vocês que o triângulo amarelo é resultante de uma transformação isométrica por translação do triângulo verde, tá bom? Então, essa é a nossa primeira transformação isométrica que a gente vai falar. E o que seria uma transformação isométrica por rotação, por reflexão? É o que vamos mostrar agora. O que caracteriza uma transformação isométrica por reflexão? É muito importante que quando a gente estudou a transformação isométrica por translação, percebemos que todos os pontos que fazem parte da figura transladada, eles se movimentam na mesma direção, mesmo sentido e uma mesma distância. Quais são as particularidades da reflexão? Então, se eu destacar aqui um eixo, esse eixo de agora em diante vamos chamar de eixo de reflexão. Então, quando eu falar da reflexão, eu tenho que dizer essa reflexão ocorre em relação a quem? Eu estou dizendo que essa reflexão que eu vou retratar agora para vocês ocorre em relação a esse eixo. Então, a reflexão ela ocorre em relação a uma reta. Nesse caso, como fazer, como reconhecer se uma figura foi obtida de outra através de uma transformação isométrica por reflexão? Perceba o seguinte, perceba que se eu desenhar aqui um triângulo, um lado AB, o lado AB que apareceu, que eu acabei de destacar de um lado, ele apareceu desse outro lado.
eu noto que um é o reflexo do outro. É como se um fosse o objeto e a outra fosse a imagem fornecida pelo eixo. E esse eixo se comporta como se fosse um espelho. Então, se eu fechar aqui, destacando aqui realmente um triângulo, você nota que essas figuras elas foram refletidas. Então, quais são as particularidades? O que é que eu devo perceber? Eu devo perceber que se na figura à esquerda eu tenho um vértice A, na figura à direita eu vou ter um triângulo de vértice A'. E se uma figura é o reflexo da outra, quer eu queira ou não, os pontos A e A', eles são simétricos em relação ao eixo. E o que isso significa? Isso significa dizer que o segmento de reta que liga eles é necessariamente perpendicular ao eixo e que a distância de A ao eixo é a mesma distância de A' ao eixo. Então, se essas duas condições são verificadas simultaneamente, os pontos A e A' são simétricos em relação ao eixo. Então, quando é que dois pontos são simétricos em relação à reta? Quando o segmento que liga eles for perpendicular à reta e a distância de ambos à reta for a mesma. Então, essa é uma das características de uma transformação isométrica por reflexão. Para cada ponto da figura refletida, podemos fazer corresponder um simétrico em relação a um eixo dado. Então, por exemplo, se eu destacar esse ponto e chamar esse ponto aqui de ponto B, obrigatoriamente, lá na figura refletida, vai existir o seu simétrico B'. Professor, o que significa dizer que existe o seu simétrico B'? Significa dizer que o segmento de reta que liga B com B' necessariamente tem que ser perpendicular ao eixo de reflexão. Só isso? Não. Que a distância de B' ao eixo tem que ser a mesma distância de B ao eixo. Ou seja, esses dois pontos B' e B são simétricos em relação ao eixo. Olha que eu tenho ainda um terceiro vértice no triângulo da esquerda. Eu tenho um vértice C. Note que lá no triângulo refletido, o seu vértice C' é simétrico de C em relação ao eixo. E você me pergunta, por que eu sei que ele é simétrico? Eu digo, simples. O segmento de reta que liga C a C' necessariamente é perpendicular ao eixo. E a distância de ambos ao eixo é a mesma. Ou seja, a distância de C' ao eixo é a mesma distância de C ao eixo. Então, quando essas duas condições são verificadas, o segmento que liga dois pontos é perpendicular a uma reta e a distância de ambos à reta é a mesma, afirmamos que os pontos em questão são simétricos em relação a essa reta. Então, eu posso garantir para vocês que, com certeza, o triângulo da direita, que eu estou destacando ele, da cor verde, e o triângulo da esquerda, que eu estou destacando ele, da cor amarela, são figuras isométricas. Um é resultante do outro através de uma transformação isométrica por reflexão. Professor, eu estou lá na prova. Quais são as características principais de uma transformação isométrica por reflexão? Eu digo, se resume em uma palavra. Qual é a palavra? Simetria. Lembrando que essa simetria, ela obriga a fazer com que surja uma outra palavra. Eu tenho que dizer, simetria em relação a quê? Em relação ao eixo. Então, se duas figuras são refletidas, os pontos delas são simétricos em relação a um eixo previamente dado. Eu estou na prova, professor. Como é que eu faço isso? Você pode usar essa condição de simetria ou então imaginar, se você dobrar o papel bem no eixo, você colocar a dobradura do papel bem no eixo, essas figuras vão sobrepor e vão coincidir. Se essa coincidência ocorrer,
As figuras, elas são isométricas por reflexão, ok? Existe outra transformação isométrica? Sim. A outra transformação isométrica que a gente vai falar agora é sobre a rotação. Finalmente, vamos falar sobre a transformação isométrica por rotação. Considere que eu tenho esse triângulo aí que está ABC. E eu quero rotacionar esse triângulo em relação a esse ponto O, que eu acabei de marcar ali. O que isso significa? Rotacionar qualquer figura ao redor de um determinado ponto é como se a gente tivesse que imaginar todos os pontos que compõem essa figura sobre circunferências centradas no ponto ao qual queremos rotacionar. Então, como eu quero rotacionar o triângulo em relação ao ponto O, eu vou imaginar cada um dos pontos dessa figura sobre circunferências centradas em O. Por exemplo, eu tenho aí o ponto A, eu vou imaginar que ele está sobre uma circunferência destacada da cor vermelha que está centrada em O. Então, quando eu fizer esse triângulo rotacionar ao redor desse ponto, o ponto A não pode sair de cima da circunferência vermelha. A mesma coisa ocorre com o ponto C. O ponto C, ele está sobre uma circunferência, que eu destaquei da cor verde, mas que também está centrado em O. Então, quando eu rotacionar esse triângulo, o ponto C não pode sair de cima da circunferência verde. A mesma coisa ocorre com o ponto B. Quando a figura for rotacionada, o ponto B ele vai ter que sempre estar sobre essa circunferência amarela, que também está centrada no ponto O. Então, se eu falo que eu quero rotacionar esse triângulo 90 graus no sentido anti-horário, todos esses pontos vão ter necessariamente o mesmo deslocamento angular na sua respectiva circunferência. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho aí o triângulo e quero fazer ele rotacionar. Pronto, tá aí. Se esse triângulo vai rotacionar, perceba que ao fazer isso, nenhum dos pontos vai sair de cima da circunferência que ele está inicialmente. Então, se esse triângulo estava inicialmente nessa posição e ele vai rotacionar 90 graus, é como se todos os pontos rotacionassem 90 graus sobre a sua respectiva circunferência. E é fácil assim perceber que a figura obtida, o triângulo obtido, ele tem as mesmas medidas do triângulo original. Por isso que trata-se de uma transformação isométrica. Professor, estou lá na prova do vestibular do Enem. A questão me pede, me fornece uma figura e diz que ela sofreu uma transformação isométrica por rotação em relação a determinado ponto. Como é que eu vou proceder? Eu digo, é simples. Você pega esse ponto e fixa ele. A figura que você quer rotacionar, você vai pegar a folha da prova e girar ela ao redor desse ponto que você está fixando. É como se esse ponto fosse o centro da circunferência em questão. Então, se ele quer que você rotacione 90 graus no sentido anti-horário, então basta você girar essa figura, girar a folha de papel, 90 graus no sentido anti-horário. Pronto. Assim você vai obter a figura por uma transformação isométrica por rotação em relação a determinado ponto. Espero que você tenha gostado da dica e aguarde os nossos próximos vídeos.